Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live da 17ª Vivência Espírita de Caçapava. É um evento organizado pelo Centro Espírita Ao Sol Nascer, com o apoio da USE Intermunicipal de Caçapava. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade de consolidarmos nossos conhecimentos em relação à doutrina dos Espíritos. Recebemos hoje William Jacob, companheiro de ideal espírita lá de Uberlândia, Minas Gerais, e é frequentador do Grupo Espírita Leon Denis. Nosso convidado é palestrante, articulista da revista CELD Estudos Espíritas e atua como voluntário na Web Rádio Fraternidade, lá do Rubens da Divina. Ele também é coautor do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Idealizou e coordena o Congresso Espírita Leon Denis de Uberlândia, Minas Gerais. E também faz parte da equipe do podcast Café com Espiritismo, cuja proposta é a divulgação doutrinária através do Spotify. Atualmente, a divulgação também é feita via grupos de WhatsApp, Telegram e o YouTube. Anexaremos nos comentários das redes sociais, tanto do Centro Espírita, né, do Grupo Espírita Leon Denis, assim como do podcast Café com Espiritismo. Assim vocês vão poder ter todas as informações, receber em primeira mão as mensagens todas as manhãs. Antes de eu passar a palavra ao William Jacob, vamos fazer uma prece. E eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos a Deus, direcionando os nossos sentimentos ao meigo Rabi da Galileia. Querido Pai de nossas vidas, Senhor do Universo, querido irmão de todas as horas, estamos aqui agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Hoje, Senhor, nosso agradecimento também vai ao nosso querido codificador Allan Kardec, que tanto se empenhou para trazer à luz a primeira obra, o Livro dos Espíritos, há 164 anos atrás. E amanhã nós comemoraremos praticamente o início da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina tão esclarecedora, que nos ensina tantas coisas, mas acima de tudo, que faz nós compreendermos aquilo que parecia extraordinário e sobrenatural. Nós, através dos ensinos de Jesus, vamos descobrindo que tudo trata-se da lei divina, a lei natural. Agradecemos a oportunidade desse estudo e também, Senhor, rogamos nesse instante por todos aqueles companheiros que não puderam estar presentes e aqueles que estão passando por momentos aflitivos, que eles possam receber as vibrações amorosas que partem nesse instante, enquanto estamos uníssonos, em um só pensamento, em Ti, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, que assim seja. Com vocês, William Jacob. Obrigada, viu, William? Antecipadamente, obrigada. Seja bem-vindo. Ô, Cláudio, obrigado. Eu agradeço a você pela acolhida, agradeço o carinho de todos aí que Priscila, nosso amigo que está aqui nos bastidores também. É uma alegria poder participar de um evento virtual, um mês, digamos assim, comemorativo também, em relação ao Livro dos Médiuns, né, uma obra de extrema importância que completa esse ano 160 anos desde que fora publicada por Leon Denis, e assim, realmente, né, na véspera aí de mais um aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, que, como você muito bem disse,
A gente comemora também, claro, o início, né, do Espiritismo. E hoje nós falaremos, então, um pouco sobre mediunidade. A gente vai discorrer aqui por alguns minutos em relação a esse tema extremamente importante, e que, é um detalhe importante, até aproveitando o gancho desses 164 anos de Espiritismo na Terra. Mediunidade que não passou a existir a partir do momento em que o Espiritismo, vamos dizer assim, foi organizado por Allan Kardec. A gente vai fazer aqui uma pequena passagem ao longo da história para mostrar para todos nós. Eu sei que talvez esse é um assunto que, para quem já estudou, já é um assunto resolvido, muito bem resolvido, mas a gente precisa entender que, para muita gente, às vezes, esse é um assunto ainda um pouco confuso. O Espiritismo, ele nesses períodos mais difíceis, ele acaba sendo muito procurado nessas questões de lives, muitos canais sendo criados no YouTube. Muitas pessoas chegam na doutrina espírita em busca de respostas, em busca de consolo. E eu acho que é muito importante a gente, muitas vezes, partir de uma análise histórica para facilitar a compreensão, né, do Espiritismo no seu todo. Porque muita gente já chegou em mim, seja para criticar, falar, mas vocês espíritas inventaram esse negócio de mediunidade, como se fosse, de fato, uma invenção do Espiritismo. Uns fazem isso, não é por maldade, é porque ignoram mesmo. Inclusive, a gente vai falar aqui que na própria Bíblia nós encontraremos diversos fenômenos mediúnicos. Aqueles que fazem uma interpretação um pouco mais fechada da Bíblia vão atribuir essas manifestações ou ao Espírito Santo ou ao demônio. E o Espiritismo vem dizer que, essas manifestações são manifestações espirituais, ora de espíritos menos elevados, ora de espíritos muito elevados, mas assim, uma coisa natural, não é nada sobrenatural, nada que está fora da natureza, e é algo que, sim, faz parte. A mediunidade está presente na história da humanidade. Eu não estudei todos os livros considerados sagrados por todas as religiões, mas já ouvi alguns estudiosos afirmando que em todos estes livros nós encontraremos elementos espirituais, manifestações, fenômenos mediúnicos. Se a gente observa não apenas estes livros, mas algumas pesquisas e tal, e tudo mais, relatos, a gente vai ver, de diversas formas, aqueles que são considerados mortos se comunicando com os considerados vivos. Eu digo considerados em relação aos dois, porque os que morreram só perderam o corpo, continuam vivos. E, às vezes, aqueles que estamos, os chamados vivos aqui na Terra, temos menos possibilidades, mais limitações do que os que desencarnaram. Então, do ponto de vista deles, talvez os mortos somos nós, né? Que, entre aspas, fomos enterrados no útero materno para vir a encontrar um corpo material extremamente importante, digo essencial mesmo, para o progresso do espírito. Então, a verdadeira vida não é aqui, é lá do outro lado, ou aqui do lado, não sei. Mas o que a gente precisa compreender é isso, né? Essa questão de quem está vivo, quem está morto, é uma coisa extremamente curiosa e às vezes contraditória. E se a mediunidade e esses fenômenos estão presentes ao longo da história, os médiuns, assim chamados por Allan Kardec, a gente vai explicar a questão toda, eles não estão ausentes também dessa questão histórica. Os médiuns, ora chamados profetas, ora chamados rishis, pitons, pitonisas, hierofantes, bruxas, as feiticeiras, nada mais eram do que aqueles que, num determinado momento, serviam de instrumentos para que o mundo espiritual se manifestasse, para os homens, para as pessoas, trazendo curas, trazendo profecias, trazendo revelações.
Então, a mediunidade está presente e esses eram os nomes, né? Alguns dos nomes, que depois Kardec vai reunir tudo isso e chamá-los de médiuns. Aqueles que estão no meio, intermediários. E alguém pode afirmar, William, mas a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Bom, Moisés, um grande legislador, instituiu, em torno, me parece que, se não me falha a memória, 613 leis, né, na sua época, leis humanas, transitórias, passíveis de mudanças, e em uma delas ele realmente estabelece ali a proibição, né, da consulta, enfim. Só que, vamos pensar, primeiro, não se proíbe aquilo que é impossível. Né? Você só proíbe aquilo que é possível fazer. Então, isso é um ponto importante. Ninguém proíbe, por exemplo, eu gosto sempre de brincar com isso, é proibido, por exemplo, roubar a Torre Eiffel. Você não tem uma placa lá falando disso. Não tem uma placa, por exemplo, proibindo, é proibido roubar a ponte Rio-Niterói. Não tem isso. Por quê? Porque é algo impossível. Agora, a mediunidade, se Moisés proíbe, é porque realmente era possível. Era possível fazer esse intercâmbio. E a pergunta que se sucede a essa é: isso era feito com correção? Era feito com bom senso, com equilíbrio? Na maioria das vezes, não. As pessoas faziam mau uso da mediunidade. As pessoas faziam mau uso dessa possibilidade. E a partir deste mau uso, então, Moisés, um homem preocupado com as questões que envolviam a sociedade, a comunidade, ele então estabelece a proibição. A gente não vai aprofundar nessas questões ali envolvendo o Velho Testamento e Moisés, mas um ponto que eu gostaria de trazer é que Jesus, que é o modelo e referência para os cristãos, ele dialoga com os mortos no Monte Tabor. E detalhe, um desses mortos era o próprio Moisés. Então, eu acredito que se fosse algo proibido e contrário às orientações de Deus, Jesus não teria feito. E é simbólico quando Jesus conversa ali com Moisés e Elias. E Jesus vai dizer mais na frente: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não colocou um asterisco, exceto conversar com os mortos. E aí vem Allan Kardec, tempos depois, estabelecer e colocar um livro que vai nos servir de base, com método, vem falar dos perigos, vem ensinar a gente a lidar com tudo isso de uma maneira tranquila, equilibrada. Então, é importante a gente destacar esse ponto. Moisés proíbe, mas Jesus é como se ele revogasse, né? Moisés estabelece uma lei, Jesus vem ao seu tempo e a revoga. É algo que acontece aqui, né, no nosso mundo, e a gente pode simbolicamente colocar como isso. Mas vai acontecer também o fenômeno de Pentecostes, pouco tempo depois de Jesus ter desencarnado, né, os médiuns passam a falar em línguas desconhecidas. E aí, quem vai estudar isso depois é o próprio Ernesto Bozano, um fenômeno chamado de xenoglossia, que não aconteceu só naquela época, aconteceu tempos depois. Ainda hoje, diversas igrejas neopentecostais, por exemplo, quando ali o pastor ou alguém começa a falar em outras línguas, claro que há muita fraude, isso é um fato, como há muita fraude no movimento espírita, há muita fraude fora, né, do movimento espírita, mas há, de fato, também médiuns nas igrejas neopentecostais que falam em línguas. Claro, eles vão atribuir só o Espírito Santo, o que para nós a gente respeita, mas estamos no ambiente espírita e é possível fazer essa pequena explicação. Mas o
O que é interessante observar agora é que o tempo passa e os fenômenos prosseguem. Os fenômenos continuam. Nós poderíamos citar Joana d'Arc, por exemplo, uma médium fabulosa, que basicamente ela liderou, beleza, a França na Guerra dos 100 Anos, libertando o seu país que ela tanto amava do domínio inglês, mas a condenação, de certa forma, de Joana d'Arc foi porque ela ouvia os santos. E ela não abjurou. Não abjurou e foi até o fim. E ali, meus amigos, morta por conta da mediunidade. Morta por ser médium. Se ela abjurasse, se ela negasse as vozes que ouvia, ela seria libertada. Então, paga com a própria vida por conta da mediunidade. Vamos avançar um pouco mais no tempo, chegando em 31 de março de 1848. Quando a gente tem um fenômeno conhecido como o fenômeno das Irmãs Fox, na pequena cidade, pequeno vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, em que a família, uma família simples, uma família modesta, fora incomodada, vamos assim dizer, por conta das batidas que acontecia na madeira da casa, a casa de madeira. Então, quando o pessoal se preparava para dormir, nós temos uma literatura muito ampla a respeito disso, inclusive fora, né, digamos, dos autores espíritas. Um dia eu me assustei, eu fui na livraria, estou até com saudade de visitar uma livraria de novo, e eu li lá um livro falando de Irmãs Fox, ainda pensei, qual que é esse autor espírita que eu não conheço? Fui ver um autor que não é espírita, mas que o fenômeno correu todos os Estados Unidos e o mundo. E despertou a atenção de escritores, de pensadores, de pesquisadores, de tal modo que essa família, observando aqueles barulhos, começam a primeira vai achar que não, é alguém querendo pregar uma peça em nós, né? Estão querendo pregar uma peça em nós. E aí o pessoal começa a ver e realmente não é vizinho querendo pregar uma peça em nós. E aí começa, vai daqui, a vizinhança toda chega, até que descobrem que se tratava de um espírito que havia ali morado naquelas cercanias e que tentava se manifestar e depois faz através de pancadas, estabelece ali um diálogo em que ele batia um número de vezes correspondente à letra do alfabeto, ou depois, ou quando você fazia pergunta e ele respondia com uma pancada, por exemplo, era sim, 2 pancadas não, e a partir disso ele começa a dar provas que ele sabia muitas coisas, inclusive quando a mãe das irmãs Margaret Kate pergunta quantos filhos eu tenho, ele deu um número de batidas e ela diz assim, não, mas ele está errado, ele colocou um filho a mais. Aí logo a mãe foi lembrada, né, de que ele estava contando todos os filhos, porque um já havia desencarnado, enquanto ela contava apenas os encarnados. Enfim, essas irmãs Fox, elas foram, assim, muito, mas muito investigadas, né? Às vezes a gente observa algumas coisas que até, por exemplo, elas eram colocadas nuas, em cima de placas de vidro, amarradas, às vezes colocadas ali, amarradas em cadeiras, em que um mínimo movimento poderia fazer com que elas levassem choque, já que haviam fios elétricos ligados de uma maneira que poderia ser bastante complicada a situação. Enfim, elas foram investigadas ao longo de anos e anos. Isso, claro, aí depois dá origem às mesas girantes, né, as mesas girantes, que invadem a Europa, até que Kardec fica sabendo, né, ele é informado, a princípio Kardec fica com o pezinho atrás, o que eu acho interessantíssimo, isso nos ensina muito, porque um amigo dele chega e fala, professor Rivaio, né, as mesas estão girando, as festas aqui na França, elas não terminam antes que os convidados façam mesas girarem. E o professor Rivaio brinca, fala,
Não, primeiro, na verdade, ele até considera a possibilidade como se fosse um efeito aí do magnetismo. Como se fosse um efeito do magnetismo. E fala, tudo bem, pode ser e tal. Esse amigo vai embora, mas Kardec não deu tanta importância e não quis de imediato ir. Até que no segundo momento, esse mesmo amigo volta e diz, professor, agora as mesas não apenas giram, mas as mesas falam. E o amigo fica curioso, fala, mas como assim as mesas falam? Kardec é curioso, é o professor Rivaio. E ele diz, olha, eu só acredito no dia que me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até então, isso não passa da história da caronchinha. E simplesmente ignora e não dá mais bola para isso. Num terceiro momento, volta um outro amigo. Esse eu digo assim, aqui a gente vai perceber Kardec agora dando um pouco mais de atenção. Eu até chego a brincar que esse amigo tinha um pouco mais de moral com o professor, né? O primeiro amigo foi 2 vezes e não conseguiu convencê-lo a assistir o fenômeno. E esse volta, eu até brinco que ele poderia ter mais moral, mas o que a gente pode perceber também é que talvez esse tenha dado um pouco mais de detalhes, né, daquilo que acontecia. Porque ele chega e vai explicar, professor, é assim que funciona, assim, sim. Dando os detalhes, Rivaio, um magnetizador, um homem importante na sua época, ele tem, então, a curiosidade de participar daquelas reuniões, vai até elas, percebe que, às vezes, perguntas eram colocadas apenas para atender a interesses imediatos, transitórios, mundanos, às vezes respostas um pouco esquisitas, mas ele percebia que ali existia, sem discutir ainda o teor e a elevação das mensagens, ali ele percebia que existe uma inteligência respondendo. Essa inteligência poderia ser, né, de diversos níveis, mas, de fato, ali não era um fenômeno, né, não era assim, uma fraude. Ele percebia, de fato, que eram espíritos, que eles se definiam assim, somos espíritos. E, a partir disso, várias coisas acontecem, ele começa a frequentar, e aí, né, a história inicial de Kardec, ela é muito importante, a forma como ele chegou ao Livro dos Espíritos vale a pena ser estudado, né? O Espírito da Verdade dava ali dicas, sugestões, correção de rota, que Kardec, às vezes, ia para um canto e falava, olha, né, tem algum erro aí. Então, é bem interessante, até que no dia 18 de abril, né, eu gravo essa live ficará depois aí também acessível a todos, eu gravo no dia 17 de abril de 2021, e no dia 18 de abril de 1857 é lançado, então, o Livro dos Espíritos, que estabelece as bases da doutrina espírita. A partir desse livro, a gente vai perceber toda a doutrina se desenvolvendo. E o segundo livro publicado por Allan Kardec, vejam que interessante, é o Livro dos Médiuns. Eu acredito que ele tenha percebido a importância e a necessidade, né, já que o fenômeno mediúnico corria a Europa e o mundo, de estabelecer agora as bases da mediunidade, digamos, para que ela fosse colocada a serviço do bem, para que os médiuns muitas vezes ficavam perdidos, como ficam hoje, sem saber o que acontece e o que fazer, como fazer um bom uso daquilo que eles percebem do mundo espiritual. Então, eles sentindo essa necessidade dos médiuns da sua época, o que pode ainda ser uma necessidade hoje daqueles que desconhecem o espiritismo, ele publica essa obra como sendo a segunda daquelas consideradas obras básicas. E aqui eu faço um parênteses no básicas, porque a gente percebe, eu mesmo tenho alguns amigos que falam, mas a gente não pode falar obras básicas, porque dá a entender que são obras sem importância, né? Tipo assim, uma roupa básica aí mesmo, tá bom. Mas não é no sentido de colocar uma roupa básica, comprei um carro básico, né? Comprei um computadorzinho básico. Não é nesse sentido de menosprezar a importância da obra. O básico aqui, ele tem mais a ver com a questão de ser obras basilares.
são as bases da doutrina espírita. Esse aqui é um ponto importante, quando a gente fala de obra básica, não é menosprezando, mas é simplesmente estabelecendo aqui, de fato, como as bases daquilo que depois seria também desenvolvido por diversos autores, dentre eles Leon Denis, que é quem eu tenho também dedicado boa parte da minha vida para estudar e divulgar. Algumas pessoas falam, William, mas o Livro dos Médiuns não é um livro fácil, é um livro difícil. Essa questão do fácil, difícil, é um pouco relativa. Porque, às vezes, aquilo que um acha fácil, outro acha difícil e vice-versa, porque depende, né, de qual é vamos dizer assim, o nível de leitura de cada um, se a gente está acostumado com esse tipo de obra. Mas o que eu tenho para dizer, assim, que, beleza, mesmo que seja um livro difícil, há hoje muitas formas da gente estudá-lo, estuda em grupo, seja presencial, quando se pode fazer, né? Nós estamos num momento gravíssimo da pandemia, então a maioria dos centros estão fechados, mas nós temos estudos virtuais, pode ser um estudo individual, pode assistir palestras para tentar compreender melhor aquilo que a gente tem dúvidas. Então, as formas de se compreender e entender para praticar o Livro dos Médiuns são as mais variadas. Mas mesmo assim, meus amigos, lidar com a mediunidade, que é uma coisa relativamente simples, não é algo tão simples. Né? Há médiuns que, de fato, enfrentam sérias dificuldades para compreender, para lidar com a própria mediunidade. Então, né, não dá para a gente imaginar que algo de extrema importância, como a mediunidade, mereceria uma obra, né, que não fosse, de certa forma, aprofundar em algumas questões que muitos julgam sem importância. E lá nesta obra, Kardec vai estabelecer que mediunidade é a faculdade dos médiuns. Né? E que médium, então, é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, uma brincadeira, por exemplo, se a minha mãe me liga aqui agora, no meu telefone, e ela fala assim, olha, eu quero passar um recado para a Emanuele, que é minha esposa. E ela me fala, William, fala para ela isso e aquilo. Aí eu falo, Emanuele, minha mãe está te falando isso. Neste momento, eu estou sendo um médium. Estou tentando trazer a explicação para uma coisa bem simples aqui, para a gente compreender qual é o papel do médium. Porque a minha mãe, né, quer passar um recado, mas quem tem o telefone sou eu. A mediunidade é isso. O médium, ele tem uma capacidade, né, aquilo que muitos chamam de dom, mas que Kardec vai trazer, eu vou trazer aqui essa questão 159, uma constituição, né, orgânica, física, capaz de receber essas informações do mundo espiritual e transmitir a outros. Eu, por exemplo, não tenho mediunidade. Então, se algum desencarnado quiser me passar algum recado, vai ter que ser através de algum outro médium que tem essa mediunidade que nós, né, chamamos de mediunidade ostensiva. E aí vem a grande pergunta, William, eu sou médium ou não? E talvez uma pergunta até um pouco mais complexa. Mas eu ouvi dizer que todos somos médiuns. A gente vai explicar. Primeiro, assim, se essa questão do sou médium ou não, muita gente nos procura no centro espírita, às vezes nas redes sociais, com essa mesma dúvida. E não existe, assim, de certa forma, um critério explícito que a gente poderia dizer, não, você é, porque olha aqui, você está vendo isso? E não tem. Então, esse é um ponto importante, porque não existe uma definição daquilo que é uma definição externa, uma marca, um registro, em que o indivíduo poderia ser classificado ou não como médium. Então, esse é um ponto importante. Então, não existe. Deixa eu ver seus dedos, deixa eu ver aqui. Não tem. Então, a gente vai saber se alguém é ou não médium a partir daquilo que ela sente. E, na verdade, isso não é uma afirmação minha. É de Allan Kardec, né, que no item 159 do Livro dos Médiuns, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, ou seja, tem que sentir. Tem que sentir. Só queria pedir para o pessoal do apoio aqui, que eu deixo uma mensagem no chat privado,
Se vocês depois puderem, só dar uma lular, mas não há nada muito urgente, não. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, ou seja, por sentirem, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, é inerente ao homem, né, ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, vejam esse detalhe, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, veja que interessante. Aí a gente vira espírita, como aconteceu comigo, eu sou espírita há 10 anos, e a gente lê isso aqui é muito repetido em palestras, né? Todos somos mais ou menos médiuns. E a gente começa a procurar. Fala, nossa, deixa eu ver se eu sou, né? Né? Ou, gente, nessa coisa de que todos somos, a gente começa, deixa eu ver, qual que é a minha mediunidade? E a gente começa a ficar preocupado com os detalhes. Meus amigos, eu não podia sentir um calafrio. Nossa, é um espírito chegando. Olha, é um espírito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente leva isso aqui ao pé da letra, de que todos somos mais ou menos médios, a gente pode correr o risco de achar que todos os problemas da humanidade, da unha encravada, queda de cabelo, seriam resolvidos com o desenvolvimento da faculdade mediúnica. E isso é um ponto perigoso. Perigoso. Porque eu já presenciei, por exemplo, pessoas chegando perturbadas do centro espírita, apresentando até sinais de mediunidade. Dizendo, olha, eu escuto voz, eu vejo, eu não quero, não sei o quê. E o dirigente fala assim, não, fica tranquilo, é mediunidade, é só você desenvolver que resolve. Só que detalhe, essa pessoa nunca tinha pisado num centro espírita, era a primeira vez dela nesse tipo de ambiente, e o histórico dela era todo vinculado à igreja evangélica, que diz para as pessoas que mediunidade é coisa do demônio. Então vejam a gravidade disso. Aí essa pessoa tem na cabeça que mediunidade é coisa do demônio, chega no centro espírita e fala, não, fica tranquilo, é mediunidade. Como que não vai ficar tranquilo? Então, o que a gente precisa é ter muito cuidado. Que pode ser mediunidade? Pode ser uma perturbação, enfim, qualquer. A gente não pode trazer todos os problemas como se fossem problemas cuja causa é a mediunidade não desenvolvida. E aí alguém pode falar assim, mas eu quero que tira isso de mim. Eu já ouvi muito isso, eu quero que tire. Bom, não é bem assim. Kardec vai até ensinar na questão da mediunidade quando ela é suspensa. E tem gente que às vezes não tem a mediunidade, tinha um amigo meu que falava, William, eu não escuto, não enxergo, não psicografo, não incorporo, e eu queria. Eu falava, agora, não basta, queria também. Os estudos hoje apontam, né, da glândula pineal, por exemplo, tem fundamental importância. Então, talvez a pessoa ela não tem, a gente vai ler aqui agora, a organização, né, apta à manifestação ostensiva. E aí, esse mais ou menos médio que Kardec coloca, pode ser de alguém que simplesmente sonha com o parente, de alguém que sente uma inspiração aqui e ali. Quem nunca sentiu uma inspiração do alto? Pode acontecer. Uma ideia que a gente não estava na cabeça, aquilo não faz parte do nosso dia a dia, de repente brota uma ideia. Aquilo pode ser assim, ter como origem uma manifestação espiritual. Agora, por conta de uma inspiração vez ou outra, ou quando a gente chega numa data mais especial, a gente sente a presença de um familiar, a gente vai colocar essa pessoa como médium? Vamos ver o que Kardec fala. Eu vou repetir a última frase. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. E aí ele continua dizendo, todavia, usualmente, assim, só se qualificam
aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. E depois fala da aptidão dominante e tudo mais. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Kardec nos chama a atenção, não vamos sair qualificando todo mundo e chegar numa reunião mediúnica, numa reunião pública, e cumprimentar, boa noite, médiuns. Não, boa noite, pessoal. Porque daqueles que ali estão, nem todos são médiuns, no sentido que Kardec diz, de que a gente só vai qualificar como médiuns aqueles em quem a faculdade se mostra. Eu vou repetir, bem caracterizada. Então, se a pessoa não a traz bem caracterizada, não vamos chamá-la de médium e nem considerá-la médium. O que não quer dizer que no futuro ela apresente essa faculdade bem caracterizada e que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, a pessoa que sente o familiar, sente o outro espírito na época do finados, eu não vou chamar essa pessoa de médium. Não tem como. Então, esse é um ponto importante para a gente estar discutindo. E a gente vai avançar um pouco aqui, então, para dizer, em relação a outro assunto delicado, de que o ser ou não ser médium não depende da moral. O indivíduo pode ter uma moral elevada, ser alguém extremamente bondoso, ter um coração extremamente generoso e não ser médium. E pode acontecer o contrário, da pessoa ser totalmente depravada, de não ter aí, de ser egoísta, orgulhosa, vaidosa, criminosa no ponto de vista de cometer crimes hediondos e ser médium. Então, a moral não define se o indivíduo é ou não médium. Ela vai direcionar a mediunidade para o caminho bom ou para o caminho ruim. E aí, Leon Denis vai nos chamar a atenção no livro No Invisível. Eu considero No Invisível quase que um desdobramento daquilo que a gente tem no livro dos médiuns. Então, é um convite interessante também que eu faço para todos vocês. Leiam, pesquisem o livro No Invisível, de Leon Denis. É extremamente importante que a gente faça isso. E, enfim, fica o convite aí mesmo. Diz ele, todo adepto deve saber que a regra por excelência das relações com o invisível é a lei das afinidades e das atrações. É a lei das afinidades e das atrações. Podemos afirmar que os semelhantes se atraem. A gente, às vezes, gosta de falar aqui na Terra, que os opostos se atraem, Mas, na verdade, a relação com o mundo invisível, e muitas vezes com o mundo visível também, com o mundo corpóreo, é das afinidades entre semelhanças. E a gente se afiniza com alguém e acaba se aproximando dela. A gente, hoje, se fala muito em bolhas de redes sociais. A gente fala, a gente entrou numa bolha. Beleza, a gente entrou numa bolha de afinidades. E depois de entrar nessa bolha, é muito difícil até de sair. Por isso a gente percebe, às vezes, pessoas assim, com ideias fixas, a gente olha e fala, não é possível, que depois de tanta coisa, até em relação à pandemia, que a pessoa continue pensando desta forma. É porque ela entrou numa bolha, ou seja, ela foi atraída por conta de afinidades, e agora ali ela está presa, entre aspas, numa bolha. Eu coloco entre aspas porque a gente sai quando quiser. Mas é necessário um esforço. Como a gente, quando atrai espíritos de uma ordem, por conta daquilo que a gente se afiniza e atrai, não é tão simples sair desse tipo de afinidade, porque aquilo se deu através do tempo, e a gente poderia estudar em relação às obsessões,
que Kardec também fala no Livro dos Médiuns. Então, a gente vai atraindo espíritos. A gente vai nessa lei de atração, que Leon Denis chama a atenção. Por isso, agora, a moral é importante, porque as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, elas também vão atraindo. Então, o egoísta pode atrair o espírito que trazia dentro de si um egoísmo. Aquele indivíduo que se compraz nas drogas, lícitas e ilícitas, eles podem ali, enquanto usam, enquanto se comprazem naquilo, atrair espíritos que, enquanto encarnados, também gostavam. Quem se compraz no crime pode atrair espíritos que se compraziam com aquela prática de crime enquanto estavam encarnados. E Denis, então, vai falar que se quereis manifestações de uma ordem elevada, fazei esforço para vos elevar a vós mesmos. Então, olha o esforço. Então, se eu quero uma manifestação de ordem elevada, eu tenho que me esforçar. Em que sentido? Transformação moral. A gente volta agora lá na proposta do Espiritismo, que é transformar a humanidade, transformando os indivíduos. Então, quando eu me transformo, eu transformo também as minhas relações com o mundo invisível, como eu transformo também com o mundo visível. Né? Se eu tenho prazer, por exemplo, pegar uma coisa aqui, em assistir jogo de futebol, e não tem nada contra, é só para a gente entender. Eu vou acabar atraindo também amizades vinculadas àquele tipo de gosto. E eu falo, não, mas isso aqui agora não está me agradando mais. Eu preciso mudar. Bom, é que eu faço um parênteses. Se for para gostar de futebol, gente, goste do melhor time do planeta, que é o Vasco da Gama. Então, beleza. Aí a pessoa fala, não, mas eu não quero ficar vinculado. Eu quero torcer, mas eu quero torcer à distância. Então, tudo bem. Mas se ela frequenta um estádio, eu já frequentei durante muitos e muitos anos, aqui em Uberlândia, na cidade que eu moro, e tenho até hoje amizades, da época que eu frequentava, então, o ciclo de amizades que eu tinha era também do campo, do estádio. Aí eu me afastei depois de um tempo, mantenho algumas amizades, mas não faço novas por conta do Uberlândia. Então, no Uberlândia Esporte Clube é só um exemplo que eu trago, porque na relação com os espíritos, a gente pode ver nisso, não em relação a ambientes, a lugares, mas aí sim daquilo que eu emito para o mundo espiritual. Que tipo de mensagem eu mando para o mundo espiritual? Porque a partir disso, é como se a minha antena mediúnica, ela emitisse um sinal e fosse captando, atraindo. É o que Denis fala. Então, a gente precisa nos esforçar, fazer a transformação moral, nos elevar para que as manifestações sejam elevadas. Não é o contrário. Ah, não, primeiro eu tenho manifestações elevadas e depois me melhoro. Não. Primeiro se melhora, depois melhora as comunicações. A experimentação, diz Leon Denis, naquilo que ela tem de belo e grande, a comunhão com o mundo superior, não a obtém o mais sábio, porém, o mais digno. Ou melhor, aquele que tem mais paciência, consciência, moralidade. Olha, 3 palavrinhas: paciência, consciência, moralidade. A pessoa, às vezes, começa a participar da reunião mediúnica hoje, desenvolve a faculdade, e amanhã quer receber Bezerra de Menezes. E se não recebe, fica triste. Puxa, Bezerra me abandonou, Bezerra não vem. Então, é necessário tomar cuidado, porque senão daqui a pouco os espíritos percebem essa vaidade de querer manifestar logo Bezerra. Aí aparece um espírito qualquer que não tem nada a ver com Bezerra de Menezes, se manifesta, assina Bezerra. Aí a pessoa se derrete. E aí pega a mensagem, escreve, compartilha, a vaidade fica lá em cima, e daqui a pouco vem Eurípides Barçanufo. Aí, poxa, agora viria um médium de altíssimo nível, Bezerra, Eurípides, daqui a pouco vem Allan Kardec, aí daqui a pouco vem Chico Xavier, aí vem Leon Denis, daqui a pouco está psicografando Jesus. Por quê? Porque caiu na vaidade, os espíritos usam desses artifícios, às vezes de trazer nomes pomposos, famosos, nomes conhecidos, para despertar ou intensificar a vaidade que o médium traz em si.
Eu usei essas palavras, intensificar e despertar, porque os espíritos não criam as indisposições em nós. Eles apenas aproveitam aquelas que já existem. Por isso, Allan Kardec vai nos trazer que a vaidade e o orgulho, né, são inimigos do médium. Inimigos internos. Né, porque vai atrair como sendo um escolho, né, um empecilho, um entrave, uma dificuldade a mais. E é necessário tomarmos muito cuidado nesse sentido, porque os espíritos, a relação com os espíritos, ela é, de certa forma, por si só, algo que pode provocar vaidade em nós, né, intensificá-la. Porque, olha, uma vez uma pessoa tinha uma competição em casa. Como assim, competição em casa? O casal participava da mediúnica e eles competiam. Quem recebia mais espíritos? Ah, hoje eu recebi 3. Ixi, eu recebi 4. Então, não, ganhei. Ah, mas eu recebi 3, mas um foi mentor. Mentor vale por 3 ou mais. Então, eu ganhei de você. Então, a gente cria esse tipo de coisa. Recebe uma carta, uma mensagem edificante, e fica todo envaidecido. Então, é necessário tomar muito cuidado. Essa semana eu recebi uma mensagem belíssima de um amigo, ele me disse: William, mas eu não vou divulgá-la com o meu nome, vou colocar aqui um pseudônimo qualquer, umas iniciais, porque o importante é o conteúdo da mensagem, não o carteiro. O importante é a carta e não o carteiro. Então, ele fez isso, divulgou, eu divulguei também, uma mensagem maravilhosa. Não é dessas mensagens catastróficas que falta um pouco aí prever o fim do planeta. Uma mensagem e era em específico em relação a Leon Denis, do espírito Claire Beaumont, que era sua secretária enquanto esteve encarnado. Uma mensagem de um teor altíssimo. Veja que bacana. Ficou todo mundo depois preso o quê? No teor. Porque já aconteceu comigo. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp, o que eu faço? Primeira coisa, vou lá embaixo, deixa eu ver quem que recebeu. É uma coisa natural, a gente fica curioso. Aí, nesse caso, o pessoal vai lá no final, não sei quem que é, não tem nem o nome da pessoa. Deixa eu ver a mensagem, então. Isso é que é importante. Bom, gente, para fechar aqui nossa reflexão, eu elenquei aqui alguns, baseado nos estudos que a gente faz, requisitos. É uma palavra, às vezes, não seria legal, mas apropriado, mas só para a gente entender melhor. Requisitos básicos para ser um bom médium. Conhecimento doutrinário e evangélico. Bom, doutrinário porque a gente precisa conhecer o Espiritismo. Para quê? Para entender esse mundo que nos envolve, entender as relações do mundo corporal, mundo espiritual. O Kardec vai trazer no livro dos médiuns, mas é importante voltar lá no livro dos espíritos. Enfim, é uma questão básica. Como é que eu vou exigir, como é que eu vou aceitar um químico que não estuda química? Como é que eu vou confiar num médico que não estuda medicina? Num físico que não estuda física? Então, o médium, o que se espera minimamente é que ele conheça o espiritismo. Se for um médium espírita, até porque, é bom até explicar isso, nem todo médium é espírita. A gente vai encontrar médiums que nunca leram Kardec. E às vezes são bons médiums, não estou desqualificando-os, não. Mas do médium espírita, que é o nosso caso aqui, eu falo no ambiente espírita, eu acredito que aqueles que me assistirão serão predominantemente espíritas. O mínimo que se espera é que se conheça o espiritismo. E por que conhecer o evangelho? Porque o evangelho, como vai dizer Kardec na introdução do evangelho segundo o espiritismo, é um código divino, é um código, né, que Deus nos envia para que a gente se conduza, moralmente falando, de uma maneira correta enquanto estamos encarnados. E a partir disso a gente atrai bons espíritos. E quando fala conhecimento evangélico, não quer dizer conhecimento do evangelho segundo o espiritismo. A gente pode conhecer todo o Novo Testamento. Emmanuel tem livros belíssimos, em que ele pega versículos da coleção Fonte Viva e vai discorrer sobre um versículo. Isso é uma forma de conhecer também o evangelho. Um outro ponto que a gente é o estudo constante. Então, não adianta a gente estudar e achar que nunca mais tem que continuar estudando, né? Então, o estudo deve ser constante. A
gente deve estar sempre refletindo, sempre aprimorando, sempre meditando, para que a gente consiga vivenciar. Desenvolvimento da autocrítica, isso é importantíssimo. O próprio indivíduo fazer autocrítica. Nossa, hoje eu acho que não me preparei de uma maneira adequada para a reunião mediúnica. Nossa, hoje eu acho que essa mensagem aqui, ela está assinada por Bezerra, mas não é Bezerra. Esse aqui é de Jesus, mas não é de Nazaré, não. Deve ser um outro Jesus qualquer aí que desencarnou. Então, tem autocrítica. Que, inclusive, é uma análise que a gente deve fazer sendo médium ou não, né? Nossa, aquela atitude que eu tive mais cedo aqui em casa não foi legal. Atitude minha no trânsito, hoje eu xinguei o cara do trânsito ali, atitude minha na rede social, xinguei a pessoa que discordou de mim. Talvez eu precise desenvolver isso, né? Da gente se avaliar. Outro ponto, a aceitação dos próprios erros. Evitar melindres. Melindres é quando a pessoa me critica e a gente fica todo rebelde. Onde se viu isso, a pessoa me criticar? Então, pode acontecer. Talvez a pessoa tenha razão. Talvez não. Talvez a crítica dela não tenha fundamento. Então, isso é uma questão que a gente precisa avaliar sempre também. Aceitar os próprios erros. Nós não somos perfeitos, a gente erra, a gente equivoca, enfim. Quem dera a gente não tivesse que aceitar erro nenhum, né? Já teríamos espíritos puros nesse sentido. Então, é necessário aceitar, sim. Razoável equilíbrio psíquico e emocional. Não coloquei um equilíbrio psico-emocional perfeito, né? Um total equilíbrio, porque, de certa forma, todo mundo passa por oscilações. O que a gente tem que tomar cuidado é para não achar que a gente vai curar transtornos mentais na prática mediúnica. De achar que a pessoa que tem aí um transtorno e entrar na mediúnica vai ser curada. Mas eu conheço alguém que foi. É preciso ter cuidado, que pode até agravar. Conheço pessoas com síndrome do pânico e outras mais que às vezes ficavam desesperadas entrando numa reunião mediúnica em que se deixa a luz ali quase uma penumbra, às vezes em alguns locais praticamente um breu total, e a pessoa acaba desesperada, enfim. Então é necessário tomar cuidado, né? Não encarar a mediúnica como se fosse um processo terapêutico nesse sentido. A terapia, ela acontece na mediúnica, mas não nesse sentido de transtornos mentais, transtornos emocionais. Aí é recomendável que a pessoa faça acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, e estando razoavelmente equilibrada e sendo médium, ou podendo fazer parte, que aí sim ela ingresse na reunião mediúnica. Disciplina e educação mediúnica. Disciplina envolve questão de horário, questão do que eu já disse aqui tudo antes, manter uma leitura, manter um processo de meditação, estando na reunião mediúnica, manter ali uma concentração maior. Educação mediúnica passa também por uma educação fora da mediúnica. Indivíduos que têm mania, por exemplo, de xingar, né, no dia a dia, pode chegar ali também e ter aquilo. Pessoas violentas fora da mediúnica podem, às vezes, ter movimentos mais violentos também na reunião. Então, é necessário tomar cuidado para não transferir tudo para os espíritos, né? Tem pessoa que quer quebrar o centro e na reunião mediúnica, não, é que o espírito queria. Então, é necessário ter uma educação mediúnica para evitar esse tipo de situação. A aptidão dominante. Não adianta o médium que psicografa muito bem querer dominar todas as faculdades. Tem médium que consegue. O Chico, por exemplo, era um médium praticamente completo. Mas, né, são exceções estes. Então, não adianta o indivíduo que psicografa bem querer incorporar. Então é necessário ver. Talvez a aptidão daquele é a psicografia. Talvez a do outro é a clareaudiência. O outro é a clarividência. Transformação moral e vivência. O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que se é. E essa é uma constante, a gente precisa estar o tempo todo transformando-nos. A gente precisa estar o tempo todo observando pontos para a gente melhorar enquanto pessoa e, consequentemente, melhorar enquanto médium. E estando na reunião mediúnica, aqueles que dela participam, encará-la como uma oportunidade a mais de autoaprimoramento. Porque os espíritos, meus amigos, eles já eram atendidos, já eram socorridos, orientados, consolados, esclarecidos
antes de 1857. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não vestir a capa de salvador de espíritos e ir para a mediúnica, como se ela existisse única e exclusivamente para os desencarnados, quando, na realidade, o objetivo principal da mediúnica é também para os médiuns, é aprender, ora com o sofrimento daqueles que sofrem, ora com a orientação daqueles que são elevados. E a prática da caridade, é claro. Amor pela tarefa. A gente vai ali socorrer alguém que a gente nem sabe quem é, ou se a gente sabe, caso seja um obsessor nosso de outras épocas, a gente, no momento, ignora. Então, é uma oportunidade que a gente tem, sim, de auxiliar, de socorrer, de consolar, de praticar caridade, mas é uma oportunidade também de aprender e de auto-aprimorar-se. E, por fim, aqui o que eu disse mais ou menos agora, amor pela tarefa, o prazer em servir. Então, chegou de novo o dia da mediúnica, meu Deus do céu. Então, assim, a gente, opa, que bacana, mediúnica, vamos lá participar. Tem dia que vai dar uma vamos dizer assim, né, uma indisposição? Pode ser que sim, né? Isso pode ser influência espiritual? Pode, não vou generalizar. Pode ser que espíritos se aproveitem de algum cansaço, alguma coisa, para nos criar essa indisposição, ou amplificá-la. Mas o que a gente não pode é agora todo dia eu estou desanimado e tal, vamos ver quais são as causas. Mas é fazer isso com amor, pelo prazer em servir, né? Emmanuel vai destacar no livro Pensamento e Vida que amor é serviço aos semelhantes. E a reunião mediúnica é mais uma oportunidade destas, da gente servir os outros, servir a causa, servir aos que sofrem, e ao mesmo tempo, de certa forma, aprender com eles. Porque o próprio serviço é uma coisa que te troca, né? Não uma barganha de eu dou para receber. Não, mas é isso, a gente sempre aprendendo, a gente é dando o que se recebe, como vai dizer a oração de São Francisco. E, por fim, né, Chico vai nos deixar uma mensagem sobre mediunidade no dia a dia, que mediunidade é assim, aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade. Muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Meus amigos, mediunidade no sentido mais amplo é também contato com os encarnados. A gente, às vezes, fica louco para ouvir quem já morreu e não escuta quem está encarnado. A gente quer trazer uma mensagem de alguém que já desencarnou e ignora uma mensagem que a gente pode enviar no WhatsApp, perguntando como é que a pessoa está, vai dar tudo certo, vai passar. Enfim, da gente olhar para quem convive com a gente com um olhar um pouco mais empático, de mais respeito, de mais compaixão, de mais misericórdia. Então, a gente pode ser médium disso tudo, sem necessariamente ter a faculdade mediúnica desenvolvida. Então, o convite que a gente faz hoje é que para aqueles que são médiuns, como Kardec caracteriza ali, né, que tem a mediunidade bem caracterizada, que, de maneira patente, intensa, né, que reflitam, que aproveitem essa oportunidade que a vida estão dando para todos vocês, né, não é o meu caso, então eu digo agora para vocês, de servir, de aprender, de dar sua contribuição, e de, quem sabe, através dessa mediunidade, fazer ali um processo de reparação de erros de outrora. Há essa possibilidade. E aqueles que não são médium ostensivos, então eu me incluo, que possamos, né, despertar esse olhar, despertar os ouvidos, despertar as nossas faculdades para também aqueles que ou estão sofrendo e precisam do nosso auxílio, ou para aqueles que podem nos auxiliar, dando-nos orientações, como os benfeitores muitas vezes fazem nas reuniões mediúnicas. Desta forma, eu agradeço a oportunidade, encerro a minha participação, né, convidando a todos nós aí para que reflitamos sempre. Né? Jesus nos mostrou o caminho, agora cabe a cada um de nós trilhá-lo com as próprias forças, contando sempre, sempre com o auxílio do mais alto. Muita paz, meus irmãos, muito obrigado. William, quanta clareza nos esclarecimentos sobre a história do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Sua palestra foi perfeita e muito agradável.
com certeza será muito proveitosa e útil para todos nós, médios ostensivos ou não ostensivos. E em nome dos organizadores do Vivência Espírita e Caçapava, eu agradeço muito a sua participação. E antes de pedir para você fazer a prece final, eu convido a todos para a última palestra da nossa vivência, que será no próximo sábado, dia 24, às 20 horas, nessa mesma plataforma. Estará conosco Evelyn Freire de Carvalho, lá de Manaus, Amazonas. Essa época de palestras online nos ajuda muito, porque a gente pega o Brasil todo, né? Então, muito obrigada, William. Está com você aí para fazer a prece final para a gente. Bom, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire sempre. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade e pedimos a Ele a permissão para encerrar esse estudo, encerrar essas reflexões com muita gratidão a Allan Kardec, este grande missionário que dedicou a sua vida à educação do ser e também à educação no sentido da doutrina espírita. Que Jesus possa abençoá-lo onde ele estiver neste momento e que sejamos sempre dignos, né, de continuar trilhando o caminho, né, que ele nos mostrou já há 164 anos, que é o caminho da transformação moral, contando com a grandiosa doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais, no nosso anjo de guarda, continuem inspirando a cada um de nós, neste momento difícil que atravessamos, para que tenhamos renovadas a esperança, para que tenhamos a certeza de que dias melhores virão, de que tudo isso que a gente está passando vai ficar para trás e precisa deixar em nós um pouco mais de aprendizado, de compaixão, de misericórdia, de respeito pelo outro, de respeito pela vida. Sigamos sempre em frente, contando com Jesus e os seus mensageiros que nos auxiliam. Que assim seja. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Obrigada, Aline. Fique com Deus. Que assim seja.